Se você sente que sua mente está barulhenta, cheia de pensamentos confusos, decisões pendentes e preocupações que parecem não ter fim, fica comigo neste momento. Hoje eu quero te conduzir a algo muito simples, mas profundamente transformador. Um instante de silêncio com Deus para renovar o coração e a mente. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Talvez esteja há dias, semanas ou até meses pedindo clareza e não encontrando resposta. E se a resposta não estivesse em pensar mais, mas em silenciar mais? E se, em vez de forçar um caminho, você simplesmente abrisse espaço para ouvir aquele que te conhece melhor do que ninguém? Antes de começarmos, encontre um lugar tranquilo. Pode ser no seu quarto, na sala, até mesmo no carro estacionado, se for o que você tem agora. O importante não é o cenário perfeito, mas a sua disposição interior. Se for possível, sente-se com a coluna ereta, mas sem rigidez. Deixe os ombros caírem um pouco. Relaxe o maxilar e solte a testa. Se quiser, pode fechar os olhos. Agora, por alguns instantes, apenas perceba a sua respiração, sem tentar mudar nada. Sinta o ar entrando e saindo. Você não precisa fazer força para respirar. A vida respira em você. Enquanto você inspira e expira, vá deixando que o ruído do dia comece a ficar um pouco mais distante. As cobranças, os prazos, as conversas, as dúvidas. Imagine que tudo isso está como um filme que acabou de terminar. A tela está escura, o cinema esvaziando. E agora, o que fica é apenas você, presente nesse momento. Eu quero te lembrar de algo que talvez o seu coração já saiba, mas o cansaço te fez esquecer. A palavra diz em Tiago 1:5: mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Perceba o que isso significa. Deus não dá sabedoria com avareza. Ele não esconde as respostas como um jogo cruel. Ele dá liberalmente. Ele não te acusa por não saber o que fazer. Pelo contrário, ele te acolhe precisamente aí, onde você não sabe, onde está em dúvida, onde está perdido. A confusão que você sente agora não é prova de que Deus te abandonou. Muitas vezes é o lugar em que Ele te convida a parar, para, finalmente, ouvir. Enquanto você continua respirando lentamente pelo nariz, eu quero te convidar a fazer um pequeno gesto simbólico. Imagine que, nas suas mãos, você segura uma caixa. Dentro dessa caixa estão as suas preocupações mais urgentes, o medo do futuro, aquela decisão importante, a situação que parece sem saída, o relacionamento que te confunde, o trabalho que aperta o peito. Visualize essa caixa no seu colo. Sinta o peso dela. Você não precisa negar esse peso. Não precisa fingir que ele não existe. Apenas reconheça. Sim, está pesado. Agora, em silêncio, no seu coração diga algo simples, mas sincero. Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho todas as respostas, mas eu confio que o Senhor viu que eu não vejo. E, devagar, imagine que você estende essa caixa nas mãos de Deus. Você não sabe exatamente como é esse gesto, não precisa visualizar um rosto, nem uma figura específica. Apenas sinta que você solta, você entrega, você admite: eu não dou conta sozinho. Continue respirando. Quando inspirar, imagine que você recebe o sopro de vida, de paz, de presença. Quando expirar, imagine que um pouco da tensão vai se desfazendo. Aos poucos, o corpo entende que não precisa lutar tanto. Talvez ainda haja dúvidas na mente, e tá tudo bem. O objetivo agora não é ter um plano perfeito, é abrir espaço para uma presença perfeita. Nesse silêncio em que você está, talvez surjam pensamentos do tipo: mas e se não dar certo? E se eu estiver perdendo tempo? E se eu precisar decidir logo? Sempre que isso aparecer, você não precisa brigar com o pensamento. Apenas reconheça e responda, bem suave, dentro de você: agora eu estou com Deus. Neste momento, só isso importa. Volte para a respiração, volte para essa entrega. Há uma cena muito conhecida na Bíblia, em que Jesus está no barco com os discípulos, e uma grande tempestade se levanta. As ondas quase inundam o barco. O medo toma conta. Eles gritam, achando que vão morrer. E Jesus, depois de ser despertado, repreende o vento
e o mar, e faz-se grande bonança. A tempestade estava fora, mas a tempestade também estava dentro deles. Às vezes o que a gente pede é que Deus acalme o lado de fora, mas o que ele faz primeiro é acalmar o lado de dentro. A clareza que você tanto busca pode não vir como um mapa completo, mas como um coração pacificado, porque um coração em paz enxerga melhor. Um coração atordoado distorce tudo. Eu quero que, por alguns instantes, você apenas repita mentalmente, acompanhando a sua respiração. Senhor, acalma primeiro o que está em mim. Inspire, Senhor, expire, acalma o que está em mim. De novo, inspire, Senhor, expire, acalma o que está em mim. Sinta o peso dessas palavras, não como uma reza automática, mas como um pedido verdadeiro. Não é fraqueza admitir que está cansado, que está confuso. Isso é honestidade espiritual. Deus não se escandaliza com a sua exaustão, ele se aproxima dela. Agora, comece a perceber se algo em você já mudou, mesmo que seja sutil. Talvez a respiração esteja um pouco mais solta, talvez os ombros tenham caído um pouco. Talvez a mente ainda traga pensamentos, mas eles passam com um pouco mais de espaço. Esse espaço interior é o começo da clareza. Não é a resposta final, mas é a terra boa onde as respostas podem ser plantadas. Eu quero que você traga à memória uma situação específica em que você precisa de direção. Não todas de uma vez. Escolha uma, apenas uma. Veja essa situação diante de você como se fosse uma cena, e agora com o coração, diga a Deus, eu te convido para dentro disso. Não quero decidir sem o Senhor. Mostra-me o próximo passo. Perceba, você não está pedindo o roteiro inteiro, está pedindo o próximo passo. A clareza divina muitas vezes vem assim, um passo de cada vez. Talvez, nesse momento, venha à sua mente uma pessoa com quem você precisa conversar, um limite que você precisa estabelecer, um descanso que você vem adiando, uma atitude pequena que você sabe que precisa tomar. Não apresse a resposta. Se nada surgir agora, não significa que Deus ficou em silêncio por indiferença. Às vezes ele usa esse momento apenas para alinhar o seu coração com o dele. A palavra também diz, em Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba a ordem. Primeiro a paz, depois o entendimento. A paz que excede o entendimento não é a paz que vem depois de tudo resolvido. É a paz que chega antes e guarda o seu coração enquanto as coisas ainda estão se definindo. Deixa essa paz se aproximar de você agora. Imagine que ela desce como uma luz suave sobre a sua cabeça. Escorre pelo rosto, pelo peito, pelo estômago apertado, pelo corpo inteiro. Aonde essa luz passa, atensa o cid. Onde havia um nó, começa a ter um pouco mais de espaço. Onde havia só barulho, começam a surgir intervalos de silêncio. Talvez você ainda não sinta algo espetacular, está tudo bem. Às vezes, Deus trabalha de forma tão sutil que só percebemos depois de alguns dias. A sua parte é se abrir para esse momento, se abrir para a possibilidade de que você não está sozinho nessa caminhada. Se abrir para crer que mesmo no que parece confuso, há uma mão conduzindo. Se essa meditação, esse momento de silêncio com Deus, está fazendo sentido para você, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito importante. Escreva nos comentários, com as suas palavras, uma breve oração por clareza. Pode ser uma frase só, algo como: Deus, eu confio que o Senhor vai me mostrar o próximo passo. Quando você escreve, está registrado, você decreta. Você testemunha para si mesmo e, ao mesmo tempo, encoraja quem vier depois de você, lendo aquele comentário e percebendo que não está sozinho nessa busca por clareza. E se você sentiu paz, ainda que pequena, compartilha também. Às vezes, a sua experiência é exatamente o que outra alma precisa ler para não desistir. Se você deseja continuar caminhando em momentos como esse, de silêncio, presença e fé suave, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Assim, você não perde as próximas meditações, orações guiadas e reflexões que podem ser o seu ponto de apoio
em dias mais difíceis. Ative as notificações, porque muitas vezes é justamente naquele momento em que você está prestes a desanimar que uma palavra certa, no momento certo, faz toda a diferença. E, se esse conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu like. Pode parecer um gesto pequeno, mas é ele que faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que, assim como você, estão cansadas por dentro e precisando de um pouco de alívio para a alma. Antes de encerrar, apenas fique mais alguns segundos em silêncio, sem buscar frase bonita, sem fazer esforço espiritual, simplesmente presente. Presente diante de Deus, presente diante de si mesmo. Deixe que essa frase ecoe suavemente dentro de você. Eu não caminho só, Deus me guia, mesmo quando eu ainda não enxergo tudo. Respire, mais uma vez, profundamente. Inspire e solte o ar devagar. Quando estiver pronto, abra seus olhos, mas leve com você essa certeza. A clareza não nasce do desespero, nasce do encontro. E sempre que precisar, esse encontro tá a uma simples pausa de distância. Alívio para a alma, onde você medita com Deus.